Boa noite. Em comemoração aos 10 anos da Rede TV, temos hoje um convidado especial, o presidente Lula. Boa noite, presidente. Obrigado por ter vindo ao É Notícia. Boa noite, Kennedy. Presidente, eu queria começar falando da sua infância. O senhor nasceu em 1945, em Caetés, que era distrito de Garanhuns. Aos 7 anos, foi para o Guarujá, no litoral paulista. Nesses 7 anos que o senhor viveu em Caetés, quais são as memórias mais marcantes daquele período? Eu tinha 7 anos de idade, ou seja, eu tenho, acho que guardado na minha memória, acho que quase tudo o que aconteceu nesse período. Ou seja, eu lembro como se fosse uma fotografia da casa que eu nasci, eu lembro da árvore que tinha na frente da minha casa, que eu imaginava que era grande, e depois de 27 anos eu voltei lá, era uma árvore pequena, que era um pé de mulungu. Como é que era a casa? Era uma meia-água, era uma casinha pequena, ou seja, de chão batido. Era a casinha que vive uma parte dos nordestinos que ainda não participaram do programa Minha Casa Minha Vida. Teve uma infância feliz, presidente? Eu acho que eu tive, veja, eu acho que eu tive, para os padrões daquela época, eu tinha uma mãe que cuidava bem da gente, e tinha, sabe, 8 irmãos, ou seja, eu era o caçula dos homens. Eu lembro que quando chovia a gente ficava fazendo uma barragem de areia para catar água para beber. Eu lembro quando a gente saía para pegar tanajura para comer, aquele formigão que, sabe? Eu lembro quando a gente ia no açude pegar água. Então eu tenho muita coisa desse período. Ou seja, eu acho que eu era feliz, porque para o mundo que eu vivia, eu era feliz porque eu tinha uma família que vivia em harmonia. Para o seu pai, o seu Aristides Inácio da Silva, ele foi para São Paulo. E a dona Lindu, que é a dona Euridice Ferreira de Melo, ficou com os filhos lá em Garanhuns. Como é que ela manejou para tomar conta de vocês? O seu Aristides mandava recursos? Como é que era essa vida? Como é que ela tomou conta de vocês, presidente? Olha, meu pai saiu quando minha mãe ficou grávida de mim. E quem ficou tomando conta da minha família foi um padrinho meu, irmão do meu pai, que nós chamávamos de Padrinho José. Aí eu só fui ver meu pai em 1950, quando ele voltou a Garanhuns para visitar a família. Eu já tinha 5 anos de idade. A lembrança que eu tenho é que meu pai nunca deixou faltar, sabe, os recursos para minha mãe fazer, dar sustento aos filhos. Ele mandava o dinheiro, sabe. O que nós não sabíamos é que ele estava em Santos com outra mulher e com outra família. Ele constituiu uma outra família constituiu com a prima da minha mãe, o que é mais grave. Essa moça desapareceu quando ele viajou. E dava-se a moça como desaparecida, e depois a moça apareceu, está morando com meu pai. Mas eu acho que meu pai era um homem rude, mas eu penso que aquilo que na época era essencial, o padrão de compreensão das famílias naquele momento, ele cumpria. Ele dava comida aos seus filhos. O senhor falou que o pai do senhor era um homem rude, o senhor falou que depois que o senhor ficou politizado, o senhor entendeu os motivos pelos quais ele se comportava daquela maneira. O que isso quer dizer, presidente? Rude é uma palavra delicada. Meu pai era um homem muito bravo. Meu pai era um homem, sabe, que não deixava os filhos fazer absolutamente nada. Ou seja, se ele chegasse às 6 horas da tarde do trabalho e encontrasse um filho no portão, já era bofete. Se uma filha namorasse, era cacete. Pancada ali. Sabe, ele era um homem, eu diria, de uma ignorância exemplar, talvez herdada do pai. Quer dizer, meus irmãos são muito mais críticos do que eu. Por que eu hoje não sou crítico? Porque eu compreendo, ou seja, a criação do meu pai. A criação do meu pai foi uma criação muito dura, pelo que era o pai dele, o meu avô, João Grande. Então, meu pai deve ter tido uma vida muito dura, muito sofrida, de muito, sabe, muita pressão da família. E ele conseguiu, eu diria, introjetar isso, sabe, na sua alma, e transmitir isso para os filhos. Então, ao invés de condenar meu pai, eu falo, bom, ele era o que ele aprendeu a ser. Ou seja, ele foi educado para ser daquele jeito, ele foi daquele jeito, mas era um homem de boa alma, ou seja, ele dava o necessário para a família sobreviver. Agora, tem uma história... Tanto é que quando nós chegamos em Santos, ele morava numa casa com a mulher. Veja o sentido, sabe, da dona da casa. Ele tirou a mulher da casa que ele morava com ela, levou para um outro lugar e levou a minha mãe para aquela casa que na cabeça dele devia ser a casa principal, sabe? Dona Lindu para a casa principal. E aí minha mãe não aguentou, um ano depois separou. Parece que teve uma história, que o senhor era meio levado,
o senhor e o Frei Chico, que é o irmão mais velho que o senhor, vocês muito próximos, ele pediu para amarrar um barco, vocês não amarraram o barco, e depois vocês ali tomaram umas chineladas ali. Foi isso mesmo, não? Eu tenho Como é que foi isso? eu tenho impressão que foi a partir daí que a minha mãe firmou convicção de separar do meu pai. Meu pai tinha pedido para a gente olhar uma chata que ele tinha no Rio Caraú, ali perto da base aérea em Vicente de Carvalho. E eu e o Frei Chico fomos olhar. Acontece que nós tínhamos que atravessar o aeroporto. Chata é um barco, é isso? É um barco. Daqueles de remo, bem rudimentar. Não é nenhuma voadeira de hoje de alumínio, era de madeira mesmo. E nós fomos olhar. Acontece que nós tínhamos que atravessar o aeroporto e estava uma chuva muito forte. E eu e o Frei Chico ficamos com medo. E nós voltamos. Voltamos. Quando meu pai chegou, perguntou se a gente tinha ido ver o barco, nós falamos, fomos. Olha o que aconteceu. No dia seguinte, um amigo do meu pai, ao pegar a barca com ele para ir trabalhar, porque de Vicente de Carvalho você pegava a barca até o canal de Santos para ir trabalhar no armazém de café. Aí esse amigo falou para meu pai, ô Aristides, ontem um cara roubou o teu barco, eu vi o cara com o teu barco. Sabe? Aí meu pai chegou em casa, sabe, não teve conversa. Coitado do Frei Chico, que estava trocado para ir para a escola. Meu pai pegou a mangueira e deu-lhe uma surra que ele até fazia xixi nas calças. E quando meu pai veio para o meu lado, minha mãe entrou no meio, não deixou. E ele tinha dado uma mangueirada em mim e bateu na minha mãe. Então, eu acho que essa foi a razão pela qual minha mãe, então, tomou a decisão de separar dele. Agora, presidente, voltando um pouquinho, o senhor viajou 13 dias num pau de arara para São Paulo. Primeiro, o que é um pau de arara e o que o senhor lembra dessa viagem? Olha, o pau de arara é um caminhão com uma tábua atravessada, feita de banco, que você vem sentado. Não tem encosto, não tem nada. Você vem sentado numa tábua... E lotado. Sabe? E lotado. Lotado. Ou seja, o que eu lembro? Eu lembro que eu coloquei uma camisa em Garanhuns e só fui tirar quando cheguei em Santos, 3 dias depois. Eu lembro que nós dormíamos muito pouco em alguma pensão porque não tinha dinheiro. Eu lembro que a minha mãe trazia um saco de farinha, trazia rapadura. Meus irmãos mais velhos falaram que trazia queijo. Eu acho que não trazia, porque naquele tempo a gente não tinha dinheiro para comprar queijo. Você tinha e não sobrou para o senhor. E a gente dormia, ou seja, quando parava o caminhão numa cidade, a gente dormia ou na calçada ou embaixo do caminhão. Às vezes a gente acordava chovendo, tinha que correr para debaixo do caminhão. Sabe? Mas é engraçado que hoje eu vejo isso, sabe, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa de que era uma vida desgraçada. Não, era a vida que a gente levava. Que era possível ter naquela Foi importante a gente provar que não é a pobreza que leva uma pessoa apenas à bandidagem, ao crime. Ou seja, se você for pobre, mas tiver uma família estruturada e a família estiver vivendo harmonicamente, não há hipótese de alguém ser bandido. O problema, toda vez que a gente começa a analisar por que tem crime, por que tem droga, nós temos que olhar dentro de casa o que está acontecendo. Às vezes o problema está dentro de casa e a gente fica procurando culpado do lado de fora. E aí a dona Lindu foi a grande liga dessa estrutura familiar. Eu lembro que o senhor menciona muito a dona Lindu nos seus discursos, fala muito dela. Quais são as lições mais importantes que o senhor acha que aprendeu com a dona Lindu para a vida e que contribuíram para o senhor chegar onde o senhor chegou, presidente? Veja, eu temo que eu esteja transformando a minha mãe numa coisa superior. Mitificando um pouco? Mas veja, tudo que eu falo da minha mãe é o fiel retrato que eu tenho da minha mãe, a imagem dela na minha vida. Então não adianta amanhã chegar alguém e falar, não, mas ela não era tão boa como você fala. Olha, não era boa para você, para mim era exatamente o que eu estou pensando. Como só a ver, como a sente? Eu era o caçula. Então minha mãe não deixava meus irmãos brigar comigo. Se algum irmão meu batesse em mim, ela ficava muito nervosa. Minha mãe nunca bateu nos filhos, às vezes ela queria bater com a gente, ela pegava o chinelo, a gente se deitava embaixo na cama, esticava o cobertor, a coitadinha ficava batendo em cima do cobertor, a gente gritando lá embaixo, sabe? Eu via minha mãe fazer comida para nós, sem ter o que colocar no fogo para comer, sabe? E ela nunca reclamou da vida, não lamentava. Então essa imagem boa, eu lembro do orgulho dela me levar para o Senai para mim fazer um teste. Então eu gravei essa imagem da minha mãe. Minha mãe, ela tinha medo que eu entrasse no sindicato. Quando eu entrei, depois quando eu fui preso no sindicato, eu não queria que ela soubesse que eu estava preso. Ela não ficou sabendo que eu estava preso. A gente escondeu isso dela. Pelo menos eu penso que escondemos isso dela. Eu, quando era levado para visitar ela
sabe, o Tuma e os delegados ficavam de fora para não ver. Então eu tenho essa imagem de dizer, eu sou o que sou pela educação que a minha mãe me deu. Uma mulher que não batia, uma mulher que não tinha recursos para dar para gente. Eu recebia meu pagamento, quando eu comecei a trabalhar, do jeito que eu recebi o pagamento fechado, eu nem contava o dinheiro. O envelope era entregue na mão dela. Dali ela tirava o dinheiro e às vezes o que me dava não dava para nada. Mas eu também nunca lamentei. O orgulho dela é quando eu me formei torneiro mecânico, que eu comecei a ganhar um pouco mais. Então, é a imagem, eu jogava bola e trazia a roupa do time para lavar em casa, ela lavava, nunca cobrou nada, nunca reclamou de nada, nunca vi ela falar, olha, isso aqui não está bom. Quando teve a grande crise de 1965, que eu fiquei desempregado 1 ano e 2 meses, a gente ficava em casa, eu desempregado, Chico desempregado, minhas irmãs desempregadas. Você já pensou uma casa com todo mundo desempregado? De sábado e domingo você fica lá sem ter o que fazer, olhava para o fogão, não tinha nada para fazer. Mesmo assim, eu nunca vi minha mãe reclamar. Então eu guardo essa imagem, eu diria, muito forte da relação que a minha mãe teve comigo. Um pouco como naquele filme A Vida é Bela, não sei se você se lembra desse filme, em que o pai está com o filho no campo de concentração e ele procura sempre dizer que está melhor, ou seja, acreditar que vai melhorar, esconde um pouco do filho, superar um pouco. Talvez tenha um pouco de relação isso, né? É um pouco isso. Ou seja, minha mãe, ela me protegia muito. Só para você ter ideia, quando eu fiquei viúvo em 1971, aí já era dirigente sindical. O primeiro casamento com o senhor com a Lourdes, não é isso? Então, a Lourdes morreu em junho de 71. Do que mesmo, presidente? Ela morreu de necrose hepática. Eu não sei. No hospital, estava grávida. Estava grávida, morreu ela e a criança. E eu aí fiquei construindo a ideia de morar sozinho. Falei, eu quero morar sozinho. Minha mãe morava com a minha irmã. O que a minha mãe fez? Minha mãe fez eu alugar uma casa, sabe? E ela saiu da minha irmã e foi morar comigo. Aí passou a morar aí minha mãe sozinho, sabe? Então essa imagem boa que eu tenho dela, e eu quero passar essa imagem que eu tenho da minha mãe para meus filhos. E eu acho que é isso que permitiu que uma mulher que tivesse 8 filhos, que largou do marido, que foi morar sozinha, sem nenhum filho trabalhar. Um era carvoeiro, meu irmão mais velho. O outro vendia sardinha. O outro trabalhava num bar. Eu e o Frechico vendíamos as coisas. Ele mais do que eu, porque ele gritava e eu não gritava. Ele me dava cocorote porque eu não gritava. Você vendia o quê? Tapioca, vendia laranja, vendia... Não gritava porque tinha vergonha de vender? Era tímido? Tinha vergonha de gritar. Aí, uma mulher que fez isso. Meu pai tentou voltar várias vezes, minha mãe nunca aceitou. Então, uma mulher que tem a determinação de largar do marido com 8 filhos, sabe, nunca mais voltar, e criar os 8 filhos sem que ninguém virasse bandido, ninguém virasse marginal, todo mundo trabalhando, todo mundo constituiu família, todo mundo pobre, sabe, mas muito orgulhoso. É isso que ela passou para a família. Quando a mãe do senhor morreu, o senhor estava preso no DOPS e o Tuma permitiu a sua saída, era a época da ditadura militar, permitiu a sua saída para comparecer ao sepultamento. O senhor hoje é presidente da República. Se a mãe do senhor tivesse visto o senhor na presidência da República, o que o senhor acha que ela ia dizer, sentir? O senhor imagina um pouco isso? Uma hora para assim, puxa vida, queria que ela tivesse me visto aqui, sentado nessa cadeira. Passa isso pela sua cabeça, presidente? Não. Como eu acredito em outra vida, eu acho que ela está vendo. Mas a minha mãe acho que nunca pensou nem que eu fosse presidente do sindicato, né? Porque naquele tempo era importante ser presidente do sindicato, parecia uma coisa importante. Então, quando eu virei presidente do sindicato, para ela já era o máximo. Ou seja, já era uma honra, uma distinção. E ela tinha muito medo. Minha mãe tem muita preocupação que eu fosse preso, minha mãe tem muita preocupação, sabe, que acontecesse alguma coisa comigo. Eu acho que se ela tivesse visto eu ser presidente da República, seria o máximo para ela. Boa. Presidente, uma coisa que o senhor martela muito nos seus discursos, quando o senhor defende os programas sociais, a questão do combate à fome, é dizer que o senhor sentiu na pele o que os pobres do país sentem. Naquela época, quando o senhor fala, não tinha comida para isso, no domingo, não tinha o que fazer. O senhor chegou mesmo a passar fome? Como é que foi essa sua experiência com pouco alimento, com não ter a carne, ou não tinha comida mesmo? Como é que era isso? Eu acho que eu tinha uma dor eterna no estômago. Eu tinha uma dor aqui do lado que eu achava que era fome. Ô Kennedy, não apenas eu, mas
várias pessoas. Minhas irmãs trabalhavam de empregada doméstica, portanto, elas comiam na casa da patroa, meus irmãos trabalhavam fora. Mas veja, há uma coisa que é o seguinte, olha, você imagina você chegar um domingo de manhã na tua casa, às vezes você tinha feijão e farinha e não tinha carne, então era aqueles pedaços de toucinho gordo feito ao molho. Você comia aquele tocinho, mas só gordura mesmo. Só gordura. Sabe? Quando você tem 10 anos, 12, 13 anos, você come até pedra. Aquilo, teu organismo, sabe, tritura aquilo com facilidade. Eu, por exemplo, vou contar um caso que me marcou muito. Uma vez eu levei... No domingo é o dia que... na segunda-feira é o dia que o trabalhador que comia de marmita levava a melhor comida, porque levava a sobra do domingo. Era o macarrão com frango, era o macarrão com bife à milanesa. E eu lembro que... Ficava olhando ali as marmitas. E também a gente sempre constrói uma turma que senta junto. Ou seja, tanto na escola quanto na fábrica, você tem uma turma que senta junto. E eu sentava com 6 companheiros numa mesa. E uma segunda-feira eu fui abrir minha marmita e eu percebi que não tinha mistura. Era só feijão e arroz. Sem nada, mas nem um ovo frito. Então eu fechei a marmita e eu falei, eu estou sem fome, eu não vou comer. Porque eu estava com vergonha de comer na frente dos companheiros. Aí um filho da mãe de um companheiro meu falou assim, Taturana, me dá tua mistura para mim. Taturana porque era apelido? Era apelido. Aí eu falei, não vou dar porque eu vou comer depois. Sabe? Mas na verdade eu não dei porque eu não tinha. Não tinha mistura para dar. Eu, por exemplo, ia levar água quando eu tinha 8 anos de idade, 9 anos, ainda em Santos. Meu pai fazia a gente levar água para outra mulher dele. Lá do Wilson, ou seja, de Vicente de Carvalho, quando está chegando no mar, até mais ou menos na metade do Guarujá, na última vila de Vicente de Carvalho. E a gente pegava um barril d'água de 200 litros com uma corda, sabe? E a gente puxava para levar água para casa da outra mulher do meu pai. E era terra de areia de praia, você sabe como que é, fica tudo mais pesado. E quando eu chegava lá, a outra mulher do meu pai me dava pão amanhecido. Aí eu adorava. E a minha mãe ficava muito nervosa quando ela sabia. Esse agrado. Não, quando ela sabia que eu tinha comido pão. Sabe, dado pela outra. Eu não vou dizer o palavrão que ela falava, mas ela achava que eu não deveria aceitar pão. Então, eu acho que nós passamos muitas privações. Mas eu volto a repetir, Kennedy, tudo isso serviu de estímulo para a gente. Nunca houve a vontade de desanimar, sabe? E hoje, quando o senhor toma uma decisão como presidente da República, o senhor leva em conta essa experiência, ela salta a sua cabeça, não está definindo um programa social, o senhor lembra daquela época e fala, eu tenho que fazer isso porque eu conheço esse efeito concreto? Kennedy, o problema não é apenas que eu conheço, o problema é que eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou voltar. Ou seja, eu sei definir bem quem são meus amigos, quem são os eventuais amigos, quem são os amigos de verdade, quem são os amigos por interesse. Isso na minha cabeça, sabe, está muito demarcado, está muito trabalhado. Ora, e eu sei, e agora estamos provando isso, que na medida que você ajuda a parte mais pobre da população e que ela começa a comer e a consumir, melhora a vida de todo mundo, melhora a vida da classe média, melhora a vida da classe rica, melhora todo mundo. Os dados que foi publicado ontem numa pesquisa de uma empresa que mostra que no norte e no nordeste brasileiro, a classe D e E consumiram mais 5% do que a classe A e B do Centro-Sul em material de higiene. É uma coisa extraordinária. Significativo. É uma coisa que eu acho fantástica. Ou seja, então, eu acho que comer é sagrado. Se levantar de manhã, ter um cafezinho. Eu, por exemplo, passei até os 7 anos de idade, o café nosso era uma cuia de farinha com café preto. Fazia um mingau e comia. Eu vim conhecer pão já com 7 anos de idade. Arroz a gente só comia quando estava doente. Arroz era remédio. Sabe, quando uma mulher tinha tido um filho, então na quarentena ela comia arroz. Quando a gente estava com dor de barriga, alguma coisa assim, comia arroz. Mas não era todo dia. Todo dia era feijão com farinha. Era aquilo seco. E você ia colocando molho. Colocava molho. Aquilo ia ficando uma massa de cimento que você comia. Bom, na época era delicioso. Na época era fantástico. Eu lembro que a gente comia com a mão. Você fazia pegava o feijão e a farinha, colocava o molho e você ia fazendo uns quibes na mão. Você apertava assim. Sabe, tem gente que acha, pô, esse cara é grosseiro, esse cara... Eu acho fantástico lembrar isso da minha vida. O que eu acho falso é eu negar
o que foi a minha vida. Mas eu comia aquele esquiva assim com a mão, fazia assim e colocava, achava... Uma iguaria. Eu não como hoje, porque hoje o presidente tem que ter uma certa liturgia. Muito bem. Sabe? Presidente, o senhor foi o principal líder daquelas famosas greves do ABC no final dos anos 70, começo dos anos 80, greves muito importantes para acelerar o final da ditadura militar. Naquela época, em que o senhor liderava a greve, o senhor imaginou que podia chegar a presidente da República, podia fazer carreira política, ou essa consciência de ir para uma carreira política se deu ao longo do processo? Kennedy, eu sou um homem crente, eu sou um homem que acredito muito num ser superior que toca a vida da gente, por bem ou por mal. Veja, eu nunca imaginei participar da vida política desse país. Eu tinha, em 78, veja, em maio de 78, eu tinha horror à política, horror. Eu até disse, não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Mas veja a contradição. Em 78, veja o que é o destino. Como é que foi essa transformação? Eu estava fazendo campanha por Fernando Henrique Cardoso. Para o Senado, em 1978. Ora, por que eu fiz isso? No ano de 78, o ministro Arnaldo da Costa Prieto tentou mandar uma lei para o Congresso Nacional criando as categorias essenciais. Ministro do Ou seja, Trabalho, professor não podia fazer greve, frentista de posto de gasolina não podia fazer greve, bancários. Eu resolvi me rebelar contra isso. Foi a primeira noção que eu tive da necessidade de criar um partido dos trabalhadores. Tá? E aí comecei a falar, fiz criar um movimento, aí veio as eleições, tinha o Montoro, tinha o Cláudio Lembo, nós fomos trabalhar para o Fernando Henrique Cardoso ser candidato ao Senado, aí depois veio o movimento para o PT, depois o PT, pronto. Aí eu entrei na política, mas eu nunca tinha pensado. A primeira vez que me lançaram candidato a presidente em 89, eu achava que era brincadeira do pessoal. Eu falava, como é que o pessoal vai me indicar? Como é que esse povo vai votar no metalúrgico? Sabe? Porque é preciso levar um tempo para o povo maturar. Sabe? Muitas vezes a gente pensa que é só a gente querer, o povo quer. Não. Você transformar a tua vida de sindicalista numa vida política tem um passo Claro. que é do tamanho de um curso universitário. Ou seja, em 89, 94, 98, eu lembro perfeitamente bem que você passava em vários setores, a classe média aplaudia a gente. Aí você passava nos povos, os povos faziam assim para a gente. Então eu ficava muito irritado, porque era para eles que eu queria governar. Ou seja, levou 12 anos. 12 anos para que a gente conseguisse ganhar essa maturidade e fazer a sociedade avançar. Presidente, antes de chegar nesse assunto das candidaturas presidenciais, queria saber do senhor o seguinte, qual foi o momento mais difícil da sua vida até 89? O momento mais difícil da minha vida, eu acho que foi quando eu fiquei viúvo, em 71. Eu tinha há 2 anos de casado e tinha levado a minha mulher para o hospital. Ela estava de 7 meses. E depois eu fui visitar ela e mandaram eu levar a roupa das crianças no dia seguinte. Então, naquele tempo, a gente não sabia se era homem ou se era mulher. Então eu levei uma roupinha de menino, numa cestinha, e fui no domingo. Na melhor expectativa do mundo. Até achei que eu ia voltar com a minha mulher para casa. Ou seja, quando eu cheguei no hospital, o Hospital Modelo, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, eu não sei se na época houve negligência, deve ter havido, porque pobre, filho de pobre, ser tratado, nem sempre é tratado com o respeito que merece. Mas também não vou agora, depois de 50 anos, ficar falando. Quando eu cheguei lá, que eu fui perguntar, cadê minha mulher? Aí eu senti que a enfermeira, sabe, não teve coragem de falar. E chamou uma outra enfermeira. Aí eu falei, vim aqui, trouxe a roupa do meu filho e tal. Aí quando ela falou, olha, tua mulher morreu e a criança morreu. Baque, né? Essas coisas, né, presidente, elas são muito difíceis, a gente perder os entes queridos. Perdi meu pai há pouco tempo também, há 2 anos até hoje dói. Enfim, perder na situação é pior ainda. Não tem nem muito o que falar. Não, mas aí foram 3 anos de muito... E eu comecei a ficar um cara chato, porque no Natal eu ficava jogando a culpa em todo mundo. Então, na minha casa era assim, todo mundo alegre, Natal, Ano Novo, e de repente eu ficava lembrando e me sentia vítima da humanidade. Bem... Como é que deu a volta por cima ali? Foi Eu dei a volta por cima porque... trabalho, em algum momento, eu ia no cemitério todo domingo.
Eu ia todo santo domingo, durante 3 anos, eu ia no cemitério levar flores. Aí chegou um dia que eu falei, peraí, pô. Não, A vida continua, né? Aí depois apareceu a Marida na minha vida. Nós namoramos 7 meses. A galega, como o senhor falou, né? Apareceu a galega na minha vida, toda charmosa. Eu falei, é com essa que eu vou. Isso. Sabe? Primeiro tentei convencê-la. Aí a Marida também era viúva, ela tinha perdido o marido de forma mais trágica do que eu. Porque a Marida acho que tinha 3 ou 6 meses de casada quando assassinaram o marido dela. E ela ficou grávida do Marcos. Do Marcos. Sabe? Então. O senhor criou como filho, né? Então, quando eu conheci a Marida, eu falava assim, bom, também eu tive uma coisa importante, eu nunca quis casar com uma pessoa nova, eu queria casar com uma pessoa que tivesse a mesma experiência que eu tive. E Deus me ajudou a aparecer a Marida com o mesmo problema, viúva, com filho. Aí foram alguns meses tentando convencer, sabe? Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Até que nós começamos a namorar, casamos e fizemos um pacto. Ou seja, dia de finado a gente não vai no cemitério, sabe? Nem ela ia visitar o marido dela, eu ia visitar a mulher, ou seja, para a gente poder construir um futuro, né? E não ficar remoendo o passado. E foi isso. Mas esse foi o momento pior da minha vida. Ou seja, a perda de um ente querido não é uma coisa fácil. Ou seja, não é... Sobretudo quando você está num processo de construção de uma vida. Porque quando você tem 2 anos de casado é só sonho, só, sabe? Só alegria. Sabe? E depois aconteceu, eu no começo fiquei magoado que era erro médico e tal, sabe? Mas depois eu falei, vamos tocar o barco para frente. Mas foi o período mais difícil da minha vida. Presidente, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.